grande evento perto está de acontecer. É que a noiva do Cordeiro vai subir. A grande mesa das bodas nos espera. Está chegando o grande dia do Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com alarido e com voz de arcanjo descerá Jesus do céu, esperando-nos nas nuvens ficará. Serão primeiros ressuscitados os que já dormem no Senhor, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Nos ares nos encontraremos o Rei Jesus. Um grande evento perto está de acontecer. É que a noiva do Cordeiro vai subir. A grande mesa das bodas nos espera. Está chegando Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com alarido e com voz de arcanjo descerá Jesus do céu, esperando-nos nas nuvens ficará. Serão primeiros ressuscitados os que já dormem no Senhor, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Nos ares nos encontraremos o Rei Jesus. Com alarido e com voz de arcanjo descerá Jesus do céu, esperando-nos nas nuvens ficará. Serão primeiros ressuscitados os que já dormem no Senhor, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Nos ares nos encontraremos o Rei Jesus. O Rei Jesus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD.
Meu querido irmão, dileto internauta, você que está conosco nesta oportunidade, nós desejamos cumprimentá-lo na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui pela nossa rádio web, Assembleia de Deus São Miguel dos Campos, nosso portal ADSMC e as demais redes sociais, mais um programa voltado para a Escola Bíblica Dominical. É muito importante convidar você para acompanhar esta programação, pois Deus tem uma palavra para o meu, para o seu, para o nosso coração. Esta semana estamos estudando sobre mais um tema, mais um ataque de Satanás contra a Igreja do Senhor Jesus. E desta feita vamos estar tratando sobre a sutileza do movimento dos desigrejados. Você já ouviu falar nos desigrejados, pessoas que não querem mais ter igreja? Eles confessam que têm a Deus, que creem em Jesus, mas não creem mais na igreja. E Deus, nesta oportunidade, tem uma palavra para o seu coração. Fique com a gente, compartilhe este programa com outras pessoas que possam serem também abençoadas, que possam também meditar na palavra do Senhor, ouvir belos hinos e, por certo, Deus vai falar aos seus corações. Deus te ajude, Deus abençoe a tua vida. Vamos de hino, vamos de música, vamos ouvir este primeiro hino voltado para a história da igreja. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos, mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar.
igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando como as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, a igreja está se preparando para cantar no coral, junto com os anjos. O noivo vem aí, eles estão te convidando para cantar no coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. A igreja vem, com a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Glória a Deus, igreja santa, aqui perseguida, mas não vencida. Já se passam de 2000 anos e até aqui tem nos ajudado o Senhor. A Assembleia de Deus aqui em Alagoas completa esta semana 107 anos, lutas e vitórias. Aqui em São Miguel dos Campos, 89 anos que a obra iniciou, quantos embates, mas a igreja está de pé, glória a Deus. E nós já queremos lhe fazer um convite, você, meu irmão internauta, que pode estar conosco aqui de 4 a 7 de setembro, nós teremos grandes dias de festa, de celebração ao Senhor, com o tema Igreja Perseguida, mas não vencida. Atos 8,4 diz, mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Quando o inimigo pensava que ia calar a boca da igreja, a igreja se dispersou, anunciando o evangelho e chegou até nós com esta boa nova de salvação. Então vem estar conosco, dia 4, domingo, logo pela manhã, Santa Ceia dos 89 anos. Teremos a presença do pastor Glaucio de Pernambuco, cantor Gesiel com a banda e outros que estarão aqui louvando o Senhor, cantora Miriam Mical e grandes departamentos adorando ao Senhor no nosso templo sede. Domingo à noite, dia 4, cada congregação está preparando uma programação especial para comemorar os 89 anos da igreja. E aqui na sede estaremos mais uma vez, pastor Glaucio pregando a palavra de Deus, os cantores louvando, adorando ao Senhor. Na segunda-feira, então, a abertura oficial dos trabalhos com o nosso pastor presidente, pastor José Orisoldo Nunes de Lima, a cantora Miriam Santos louvando ao Senhor e muitos outros que aqui estão, banda louvando a Deus, banda Manancial, banda Shalom, tá certo? Os cantores locais, uma grande bênção da parte de Deus. Dia 6, não é? Dia 6 é a terça-feira pela manhã, já teremos estudo da palavra, à noite, grande cruzada evangelística na Praça do Relógio, pastor José Vargas, vindo de Rio Grande do Sul, estará ministrando a palavra de Deus. E aí, por certo, toda a igreja presente, não é? Terça e quarta-feira teremos estudo aqui no Templo Sede pela manhã e à noite ali na praça, grande cruzada evangelística, pastor ministrando a palavra, os cantores adorando a Deus, cantora Fátima Borges da Bahia, cantando, louvando ao Senhor, e tantos outros, a banda Filadélfia e os grandes departamentos aqui da igreja, louvando e adorando ao Senhor. Então vem estar conosco, participe dos 89 anos
da Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos. Eu muito feliz estou por fazer parte dessa história e esperamos que Deus vai nos abençoar grandemente. Venha, traga alguém com você e, por certo, o Senhor vai salvar muitas vidas ali naquela praça onde estaremos reunidos para a glória de Deus. Amados, vamos ouvir mais este belo hino, Miriam Mical, louvando ao Senhor, cantando sobre a fé, e já voltaremos com o estudo da lição, trazendo uma palavra nesse tema maravilhoso, a sutileza do movimento dos desigrejados. Voltaremos já. Se render, entender que é preciso ter fé para chegar no milagre é preciso ter fé, fé viva, é preciso ter fé que a palavra de Deus tem poder para fazer o morto levantar lá de dentro do túmulo e sair, dando glória. Foi assim que Jesus, com poder, fez milagres através da fé. Teve um que Jesus exaltou, nem nos meus encontrei tanta fé, nem nos meus encontrei tanta fé. Este homem que Jesus exaltou sua fé, veio a Jesus clamando e assim falou: tem misericórdia do meu empregado Jesus. Como sofre, além de paralítico, é muito atormentado por espíritos malignos, amantes do mal. Ele é violentamente castigado, Jesus. Ajuda, vale a pena também entender que é preciso ter fé e atitude. Jesus, cheio de amor, disse ao homem: eu irei e lhe darei saúde. E o homem disse: sou digno, não precisa não precisa não. E lá em casa não precisa não precisa não precisa não. E o homem disse: não sou digno, não precisa não precisa não. E lá em casa não precisa não, Jesus, precisa não. Sou também um homem cheio de autoridade, tenho um batalhão de homens sobre o meu mandar. Quando eu mando ir, ele tem que ir. Quando eu mando voltar, tem que voltar. Mas minha consciência diz que o seu poder é de Deus. Minha casa não é digna do Senhor entrar. Diz somente uma palavra pra curar meu servo. Onde quer que ele esteja, curado vai ficar. Curado vai ficar, curado vai ficar. Onde quer que ele esteja, curado vai ficar. Curado vai ficar, curado vai ficar. Onde quer que ele esteja, curado vai ficar.
Jesus ao centurião: vai, e como creste assim te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado foi curado, totalmente curado. Sou também um homem cheio de autoridade, tenho um batalhão de homens sobre o meu mandar. Quando eu mando ir, ele tem que ir. Quando eu mando voltar, tem que voltar. Mas minha consciência diz que o seu poder é de Deus. Minha casa não é digna do Senhor entrar. Diz somente uma palavra pra curar meu servo. Onde quer que ele esteja, curado vai ficar. Curado vai ficar, curado vai ficar. Onde quer que ele esteja, curado vai ficar. Curado vai ficar, curado vai ficar. Onde quer que ele esteja, curado vai ficar. Vai ficar. Curado vai ficar, curado vai ficar. Curado vai ficar. Curado vai ficar. Glória a Deus, receba esta palavra pela fé, curado vai ficar. O Senhor Jesus é o mesmo, Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para morar nos céus. Glória a Deus. Bem, meus amados, na sequência do nosso programa, queremos convidá-lo agora para a Carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler o versículo 25. Este versículo nos diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha, é muito importante o tema da lição desta semana. A sutileza do movimento dos desigrejados. O movimento dos desigrejados, meus amados, eu quero iniciar dizendo-lhes que não tem o menor respaldo bíblico, pois a palavra de Deus já nos exorta aqui, dizendo, não deixando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O Espírito Santo, que inspirou o autor da carta aos Hebreus, deixa claro para nós que quando estivesse se aproximando o dia da volta de Cristo para buscar os seus fiéis, muitos estariam se ausentando da igreja devido às tribulações, às dificuldades. Muitos iam estar esfriando na fé devido à multiplicação da iniquidade. Mas ele já nos deixou esta admoestação, esta exortação, não deixando nossa congregação, como é o costume de alguns. Nós estamos na sequência do estudo dos ataques contra a Igreja de Cristo. E olha, o movimento dos desigrejados nada mais é que um dos ataques, mais um dos ataques contra a Igreja do Senhor. Esse movimento, essa ideologia, esse sentimento de frustração, de desânimo, que Satanás tem colocado na mente e no coração de muitos, é um ataque contra a Igreja do Senhor Jesus. A Igreja de Jesus não é uma religião, não é uma denominação, é o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, de 1 a 6, você vai ver o apóstolo descrevendo que depois da morte e ressurreição de Cristo, a igreja é o mistério de Cristo revelado na terra. Então, pertencer à igreja,
Fazer parte da igreja é fazer parte dos mistérios de Deus. Algo que foi revelado. Mistério é aquilo que estava oculto e foi revelado. E o apóstolo Paulo fala para nós desse mistério maravilhoso, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, Efésios 3:5, noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. É o apóstolo Paulo exatamente dizendo que a igreja é um mistério revelado. Então, queridos, a igreja é o novo povo de Deus. Povo formado por judeus e gentios que, pelo sangue de Cristo, passaram a ter comunhão com Deus, perdoados, os seus pecados, um novo povo espiritual. A Bíblia ensina-nos que a realidade da humanidade após a consumação da obra da salvação é algo glorioso, é algo maravilhoso, não é? As Escrituras deixam bem claro, com a vitória de Cristo sobre a morte e o inferno, se formou um povo diferente, um povo especial, um povo zeloso, de boas obras. E quem é este povo? A igreja de Jesus Cristo. A palavra igreja surge pela primeira vez nas Escrituras, no Evangelho segundo Mateus, quando Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E igreja aqui, no original grego, a língua que foi escrita, o Novo Testamento, é eclésia, um povo tirado para fora, reunidos para fora. Então a igreja é um povo seleto, é um povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. E fazer parte da igreja é fazer parte deste povo selecionado, escolhido pelo Senhor. A igreja não é apenas uma reunião, mas é o conjunto dos reunidos, dos chamados. Jesus mesmo disse, São João 15,16, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então fazer parte da igreja é fazer parte deste povo escolhido. A igreja não é uma reunião a esmo, um povo que por conta quis se reunir e formou um aglomerado, não. A igreja tem propósito, a igreja tem lugar, a igreja tem convicção, né? A igreja é denominada pelos estudiosos como a agência do reino de Deus na terra. É através da igreja que a igreja compra o seu passaporte para morar nos céus. A igreja é a agência do reino de Deus na terra. Quem quer ir para o céu tem que pertencer à igreja de Cristo Jesus. Então, esse primeiro significado de igreja é o que se chama também de igreja universal. Não estou falando aqui apenas de denominação, estou falando da igreja universal de Cristo. Estendida esta como a reunião de todos os homens que creem em Cristo Jesus em todos os tempos, a partir da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja local nada mais é que um conjunto de pessoas que dizem crer em Cristo Jesus e que professam a sua doutrina e que se encontram numa determinada localidade. Igreja local é aquele grupo de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e, claro, precisam de um local, de uma congregação para estarem ali juntos, celebrando. Então, quando se fala em igreja local, estamos falando desse grupo. Mas a igreja é muito mais do que isso. Como já dissemos, a igreja ela faz parte, né, de um corpo
universal. Louvado seja Deus. A igreja, portanto, é um projeto exclusivamente divino. A igreja é um projeto de Deus, tá certo? Projeto divino, concebido e executado e sustentado pelo próprio Deus. A história nos revela isto. A palavra de Deus também nos revela isso. Quantos embates, quanta perseguição. Aqui mesmo em nossa cidade, estamos completando 89 anos, mas não foi fácil. No princípio houve perseguições ferrenhas. Crentes aqui foram arrastados, foram esbofeteados, humilhados. A primeira família que aqui aceitou a Cristo foi proibida de comprar nas lojas. Os filhos foram proibidos de estudar nas escolas. O evangelista, pastor Almeida, que trouxe o evangelho para esta cidade, foi expulso. Então a igreja sobreviveu a todos esses ataques. Se fosse um movimento apenas local, se fosse uma organização humana, já teria se acabado. Mas a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não foi fundada por homem. Foi Jesus quem disse: edificarei a minha igreja. Aleluia! E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos também distinguir a igreja atuante, a igreja militante, da igreja triunfante. Veja que a igreja não é um projeto terreno. Aqueles que aí estão na terra, nós que ainda estamos trabalhando, evangelizando, ensinando a palavra, fazemos parte da igreja atuante, a igreja militante. Mas a Bíblia nos revela que aqueles que já foram, aqueles que já partiram para a eternidade, fazem parte da igreja triunfante. Glória a Deus. Estão no paraíso, aguardando o arrebatamento da igreja, a vinda gloriosa de Jesus, quando estaremos juntos para sempre na presença do Senhor. Então, a primeira coisa que observamos com relação à igreja é que a igreja tem uma estrutura. A igreja não é algo a esmo, não. O edificador da igreja foi o próprio Jesus. A igreja não foi edificada por homens. Quem edificou a igreja foi Jesus. Ele disse: edificarei a minha igreja. Segunda observação, além de Jesus ser o edificador, ele é o fundamento desta igreja. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, Jesus Cristo. Qualquer movimento que se chame igreja, que o fundamento não seja Cristo, está fadada à derrota. Por que é que a igreja de Cristo é vitoriosa? Porque o edificador e o fundamento dessa igreja se chama Jesus Cristo. E Jesus é eterno. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas além de fundamento, Jesus é também a cabeça da igreja. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 22, nós encontramos estas verdades, não é? Assim nos diz a palavra: sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Veja bem, a igreja é algo glorioso. O edificador é o próprio Cristo. O fundamento é Cristo. E o cabeça da igreja é Jesus. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu as potestades. Ressuscitou o terceiro dia. E é considerado como cabeça da igreja. Isto é, toda a coordenação está na cabeça. Toda a autonomia está na cabeça. Toda a autoridade está na cabeça.
Jesus é a cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Por ser a cabeça da igreja, é nas mãos do Senhor Jesus que está o governo da igreja, o comando, a palavra final. Tudo está com Jesus. Ele é quem nos dirige, Ele é quem coordena essa igreja. Glória a Deus. Por isso que a igreja tem sido vitoriosa. Jesus não delegou a pessoa alguma a liderança da igreja. Existe uma hierarquia, existe um ministério, existe uma ordem, existe uma organização, mas a liderança da igreja pertence ao Senhor Jesus. Jesus estabeleceu na igreja um governo. Ele deu dons aos homens e estabeleceu governos. Claro, se não houvesse governos humanos, a igreja seria algo desorganizado, sem ordem, sem hierarquia, sem controle. Então ele deu dons aos homens, estabeleceu governos, senão seria uma anarquia, não é? Não haveria progresso, não haveria ordem. Onde não há ordem, não há progresso. Pois bem, mas é aquilo que disse Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu à igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele mesmo deu. Então foi ele quem estabeleceu. O governo da igreja também não é uma organização humana. O ministério é algo concedido por Jesus. Veja como a igreja é algo especial na face da terra. Amados, e a igreja, ela tem a função exatamente de ensinar, de orientar, de guiar pela palavra, de admoestar. Glória a Deus. A igreja está na terra com um papel muito importante. A primeira razão de ser da igreja é a pregação do evangelho. Essa é a prioridade. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. É o primeiro imperativo da igreja. A igreja existe para pregar o evangelho. A continuação da pregação do evangelho de Jesus. Mas a igreja não serve apenas para pregar o evangelho. A igreja também tem a tarefa importantíssima, que é o aperfeiçoamento dos santos. E aí, o apóstolo Paulo, escrevendo, diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento, catequismo no grego, quer dizer colar osso quebrado, arrumar o que está errado, edificar o que precisa ser edificado, construir o que está para ser construído, colocar as coisas no lugar. Então o Senhor formou a igreja, edificou a igreja, estabeleceu a igreja, chamou homens, deu dons a esses homens, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Veja como a igreja é algo organizado por Deus. Veja como a igreja é algo cuidado pelo Senhor nosso Deus. Então a igreja está na terra com esses objetivos. A igreja local deve ser o local, o lugar onde esses santos se aperfeiçoam. Alguém que defende a ideia, do desigrejado vai de encontro à igreja local, porque não precisa a igreja local, não precisa de congregação, não precisa de construir templos. Onde eu estou, a igreja está. Veja bem,
Claro que nós, espiritualmente, somos o templo do Espírito Santo. Claro que onde nós estivermos, a igreja de Cristo está. Mas é necessário que haja a igreja local para a edificação do corpo de Cristo, para o ensinamento, como se fora um quartel-general. O país tem policiamento, tem as forças armadas, mas cada polícia, cada força precisa ter o seu quartel. O exército tem seu quartel, a marinha tem seu quartel, a aeronáutica tem seu quartel, são as forças armadas, mas precisa de um local para receber instruções, para se traçar metas, estratégias. É a igreja local. Então Deus fez tudo organizado, tudo no devido lugar. E além da evangelização dos pecadores, o aperfeiçoamento dos santos, a igreja também tem a função de ajudar os necessitados, tanto materialmente como espiritualmente. Se não existia a igreja local, como os membros da igreja universal vão ser orientados, vão ser ajudados, não é? Vão ser assistidos, suas necessidades naturais, espirituais. Como vão orar, como vão buscar a Deus, como vão receber a palavra de Deus. Então, como a igreja tem por finalidade o crescimento espiritual do cristão, como a igreja foi estabelecida com o objetivo do aperfeiçoamento espiritual, temos a tarefa da disciplina, da ordem, do respeito, da hierarquia, do ministério, do governo, né? E aí vem as finalidades. A igreja tem como objetivo ganhar almas, ganhar os irmãos, porque onde há seres humanos, há dificuldade de relacionamento humano, e aí às vezes há as desavenças. Isso é até certo ponto normal, porque são seres humanos com formação diferente, temperamentos diferentes, caráter em aperfeiçoamento. Então a igreja local tem esse objetivo. Diante de tudo que observamos sobre a igreja, podemos conceber que alguém possa alcançar e permanecer no caminho da salvação sem a igreja? É uma pergunta que eu queria lhe fazer. Você que talvez admira a falácia dos desigrejados, por certo, há pessoas que me ouvem, que me assistem, que devem ser um admirador dessa ideologia, dessa falácia, e é um ataque à igreja do Senhor. Mas muitas pessoas, por não terem conhecimento, talvez, por não parar para fazer uma análise como essa que estamos fazendo, até já disse: eu acho que eu devo ser crente em casa. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de comunidade. E eu lhe pergunto, diante de tudo que já falamos até agora, observando o que é a igreja, podemos conceber a ideia de que alguém pode alcançar, permanecer no caminho da salvação sem a igreja? É evidente que não. Claro que não. Entretanto, nos últimos anos, nos últimos tempos, vem crescendo assustadoramente entre os cristãos a ideia de se dizer que pode se servir a Deus sem igreja, sem comunidade, sem pastor, sem que pertença a qualquer grupo social, qualquer igreja local. À medida que se aproxima a vinda do Senhor, está crescendo essa ideia. É a lição de hoje, é a lição desta semana. A sutileza. Satanás, de uma forma sutil, tem colocado na mente de pessoas: não, eu posso servir a Deus em casa, eu não preciso de igreja, eu não preciso me congregar, eu não preciso ter pastor, eu não preciso de uma comunidade,
eu sou crente sozinho. E a Bíblia está nos dizendo, o Espírito Santo usou o apóstolo que escreveu carta aos Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos. O que é admoestar? É incentivar, é encorajar, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, com letra maiúscula, o dia de Cristo, o dia do arrebatamento. Então, amados, não estamos falando aqui de diálogo que não tem embasamento bíblico. Não estamos falando aqui de diálogo que não seja combatido pela palavra de Deus. Sim, a falácia está por aí, e há muitos que estão seguindo esta falácia. Mas a palavra de Deus não traz nenhum respaldo bíblico. Eu poderia citar desde o Antigo Testamento, quando Samuel foi ungir Davi, capítulo 16, primeiro livro de Samuel. Davi estava fora de casa. Os irmãos estavam reunidos em casa, o pai, a família, mas Davi estava no campo, cuidando das ovelhas. E lá pelo versículo 12, 13, Samuel diz: nós não nos sentaremos à mesa enquanto o menino não chegar. E aí a Bíblia diz: e Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Significa dizer que a unção de Deus vem quando estamos no meio dos irmãos. Significa dizer que a unção de Deus, há um segredo. Olha o que disse 16: então Samuel tomou o vaso, o chifre do azeite, e ungiu no meio dos seus irmãos. Então não queira me convencer, nem convencer a ninguém que você vai ter uma vida ungida em casa, sozinho, sem igreja, sem pastor, sem denominação, sem comunidade, sem esse calor humano, sem alguém para lhe ajudar em oração, para você compartilhar, para você sentir aquele amor, aquele calor. Por um período até que nós presenciamos pessoas que, por dificuldades, ficam sem poder congregar. Mas o verdadeiro crente, ele sabe que é na casa de Deus onde ele recebe o verdadeiro alimento da presença e da comunhão com Deus. O salmista, no Salmo 27, 4, ele dizia: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Davi se sentia tão bem na casa do Senhor que ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Para contemplar a formosura do Senhor, a bondade do Senhor, e aprender, inquirir no seu templo. Davi já dizia: quem vem ao templo contempla a formosura, a bondade de Deus. Quando nos reunimos, cada irmão que a gente vê, cada vida transformada, cada milagre que Deus faz, é a formosura, é a bondade, é a beleza do Senhor. E aprendemos no seu templo. Então, amados, como dizer que alguém que crê em Jesus não considere que a igreja é o povo criado por Jesus? Como é que nós vamos entender isto? Foi Jesus quem disse que iria edificar a sua igreja. Como dizer que se crê em Jesus, se não crer que há uma igreja fundada, edificada pelo próprio Jesus? Como entender isto? Como se recusar a pertencer à igreja, dizendo ser crente em Jesus, se Jesus é a cabeça da igreja e você não quer fazer parte da igreja? Ora, se você não quer fazer parte da igreja, dá-me a entender que você também não pertence a Jesus, porque Jesus é a cabeça da igreja. Amados, é muito sério isso. Quando somos salvos, somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Glória a Deus. As quase 3.000 pessoas que ouviram Pedro pregando no dia de Pentecoste
os que creram, não é? E passaram a se reunir naquele grupo social em Jerusalém. Assim como os forasteiros romanos se converteram em Roma e passaram a servir ao Senhor. Então, essa falácia de servir a Deus sem congregar, sem comungar, não é? Há pessoas que não tomam nem santa ceia mais, dizendo que estão servindo a Jesus. Isso é uma falácia. Deixe o Espírito de Deus, pela palavra, lhe fazer entender isto. A ação do Espírito Santo nos primeiros cristãos, para formar um grupo social bem definido, foi algo do Espírito Santo. Claro que a salvação é individual, mas há uma dimensão social na igreja. Há uma comunhão de espírito. Há uma ajuda mútua em oração, no aprendizado da palavra. Imagine você o que seria da igreja se não houvesse uma igreja local para congregarmos. Alguém que alcança a salvação na pessoa de Jesus Cristo, se recusar a fazer parte de uma igreja local, isso é inadmissível. Não aceita a existência da igreja, não aceita o ministério. E diz que é salvo, mas não aceita o ministério que foi constituído por Deus. Diz que é crente em Jesus, mas não aceita o ensinamento da palavra de Deus. Quer viver ao seu modo, na sua casa, sem a menor orientação. E ele diz que alcançou a salvação e diz que foi inserido pelo Espírito Santo. É algo a se pensar. Então, o Espírito Santo nesta lição vem nos despertar. Porque é na igreja, no grupo social local, que Jesus pôs os seus ministros. Eu já li, já mostrei, carta aos Efésios, que foi Ele mesmo, Deus, quem deu dons aos homens. Apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, ensinadores. Foi o Senhor quem constituiu. A igreja é um corpo, a cabeça é Cristo, nós somos seus membros. Como pode um membro do corpo dizer, não, eu vou viver separado? A mão dizer, eu vou andar sozinha. Ou o pé dizer, não, eu vou andar só. Ou qualquer outro membro do corpo. Não, se é corpo, tem que andar unido. Amados, aqui na comunhão, na manifestação dos dons, é onde está a nossa edificação. Como se edificar nos dons sozinho? Como é que Deus vai manifestar os dons da comunhão, os dons do Espírito, se não tem nem ninguém para Deus usar? Se você prefere o isolamento. Olha, a dimensão da necessidade que temos do próximo para a nossa sobrevivência espiritual está bem descrita nas Escrituras. Nós precisamos uns dos outros. Eu sem você não seria igreja. Nós necessitamos uns dos outros, da admoestação uns dos outros, do encorajamento uns dos outros. Nessa convivência, desse grupo social denominado igreja, está a nossa sobrevivência espiritual. Eu diria como minha avó, uma brasa só, ela não consegue sobreviver, ela apaga. Mas no calor das outras, ainda que aquela brasa passe por um esfriamento, mas ela é aquecida outra vez. Isso é igreja, isso é comunidade, isso é comunhão, isso é ajuda mútua. Esse negócio de desigrejado, isso é uma falácia. Isso é uma seta do inimigo, é um ataque contra a igreja do Senhor Jesus. Amados, que Deus nos ajude a entender essas coisas. A comunhão está nas Escrituras. Está nas Escrituras.
O Senhor Jesus nos chamou para a comunhão. Fomos chamados para a comunhão. Santa ceia, comer, beber, participar, comungar. Tudo isso faz parte, edifica, é a sobrevivência da nossa vida espiritual. A igreja local não é perfeita, claro que não é. Nem o pode ser, porque é formada de seres humanos. Estamos neste mundo caminhando para o aperfeiçoamento. Não podemos querer que uma igreja local seja perfeita. E encontrando nela algumas imperfeições, aí vamos resolver abandonar o convívio dos irmãos. E agora vou decidir servir a Deus solitariamente, sozinho. Não, amados. Aqui na terra não há igreja perfeita. Eu sou capaz de lhe dizer isso. Não vou sair dessa igreja porque aqui não é perfeita. Vou buscar outra. Você vai andar o mundo inteiro e não vai achar essa igreja perfeita. Igreja perfeita só quando chegarmos no céu. A igreja aqui na terra é um hospital. Estamos cuidando de pessoas doentes. A igreja aqui na terra é um rebanho. As ovelhas são diferentes. É um corpo. Cada membro tem o seu valor, a sua ação. E há problemas de relacionamento, há problemas de caráter. Claro, por isso que estamos sempre ensinando a santificação, buscar a Deus, amar uns aos outros. Porque a igreja local tem problemas, tem dificuldades. Agora, a atitude de abandonar a igreja por conta de imperfeições, deixa eu te dizer, em primeiro lugar, isso demonstra soberba. Soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dê lugar à humildade. Se você é um admirador desta falácia, dê lugar à humildade que Deus vai te dar graça. E graça aí é um poder fortalecedor para lhe ajudar nesta caminhada. Glória a Deus. Amados, optar pelo isolamento, optar pela solidão, é se privar dos instrumentos que Deus pode usar para lhe ajudar como irmão. Ajudar no seu crescimento espiritual, ajudar na sua sobrevivência. Se isso não acontece, você vai ficar na inanição espiritual. Você está contribuindo para a sua própria morte espiritual, porque não conseguimos sobreviver sozinhos. Que Deus te ajude, que Deus te dê a graça, que essa palavra de Deus possa estar no seu coração, que você possa entender isto, não deixando as congregações como é o costume de alguns. Ainda mais, quanto mais vedes que vai chegando aquele dia, a vinda de Jesus está se aproximando. Estejamos cada vez mais juntos, estejamos cada vez mais próximos, orando juntos, meditando na palavra juntos, buscando a Deus juntos, um ajudando o outro, um admoestando ao outro, um incentivando o outro, um carregando o outro, muitas vezes até nos ombros. Mas que Deus nos ajude, que possamos chegar no céu. Que Deus te ajude, que você não vá aderir, aceitar essa falácia que tem se tornado um ataque à Igreja de Jesus Cristo, mas que permaneçamos na comunhão, para quando a trombeta tocar, possamos estar na presença de Deus. Deus te abençoe, Deus te ajude. Espero que essa palavra lhe ajude a compreender essas coisas. Daqui a pouco voltaremos para orar com você e por você.
Assim disse o rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos do pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorarem a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. E lá estavam os três, cheios de unção e de convicção, da cabeça aos pés, um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar, ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Começam os preparativos para a banda tocar, e a cada minuto que passa deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu e ali ao rei fora informar: o Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçado de fornalha, eles ficam lá, com um brilho diferente até no olhar, e de pé na multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os à minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas, e que Deus vos poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder-te, ó rei, o Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os três jovens livrar. E eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé, de pé, de pé.
seguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. Glória a Deus, a igreja vai permanecer de pé. E nós contamos com você. Você faz parte da nossa família. Você é membro do corpo de Cristo. É meu irmão, é irmão de Jesus. E nós precisamos estar juntos lutando para um dia chegar no céu. Não dê ouvido a essa falácia de ser um desigrejado. Eu observo que, em especial após esse período agora do Covid-19, né, o período da pandemia, e os templos foram fechados e muita gente foi alimentado por esta semente maligna, dizendo: olha aí, você está em casa e não está sendo crente, não continua crente, para que ir para a igreja? Mas olha, os verdadeiros servos de Deus sabem como foi difícil estar sem congregar, estar sem o aconchego da casa de Deus. Há um mistério na casa de Deus. Quando nos reunimos, a presença de Deus, ela é fundamental para os nossos corações. E no templo, há um mistério em nossos cultos, o louvor, a oração, a ministração da palavra. Como somos edificados. Então Deus abençoe você. Espero que essa lição venha lhe despertar e desperte outros. Você que entendeu o mistério da criação da igreja, da fundação da igreja, do ministério da igreja, daquilo que a igreja contribui, ajude outros. Vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos por mais este momento que aqui estivemos estudando a tua palavra, meditando. Pai, observando como a sutileza do inimigo, ela é terrível e busca desestruturar o teu povo, desequilibrar a vida espiritual, roubar a sobrevivência da igreja. Mas que o teu Espírito Santo desperte aqueles que estão sonolentos, daqueles que estão dando ouvidos a essas falácias contrárias à tua palavra, e que possamos estar de pé. Como disse o hino, a igreja vai permanecer de pé. Que possamos continuar de pé na tua presença, pois sabemos que a tua vinda se aproxima. Já já a trombeta soará. Nos ajuda a estarmos juntos e de pé na tua presença. Pedimos por aqueles que estão enfermos, com problemas, com dificuldades, aqueles que ainda não te conhecem, que possam te conhecer, que possam ouvir o chamado do Espírito e pertencer à tua igreja. Essa igreja morena, queimada pelo sol das tribulações, mas que em breve estará no seu descanso eterno. Pai, te agradecemos por tudo. Te louvamos pelos 89 anos da igreja, 107 anos da igreja em Alagoas. Aceita o louvor do nosso coração. Nos ajuda a celebrar com muita força, com muito vigor essa data. Que em tudo o teu nome seja glorificado. Que Deus possa abençoar ricamente a todos os nossos irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.